Если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. То есть здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро, это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько. Так? Да, но вот то, что делают украинские вооруженные силы сейчас, это пиратство. Ну что, какие ответные меры могут быть? Во-первых, мы расширим номенклатуру таких ударов наших по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят. Ну, самый радикальный способ – это отрезать Украину от моря. Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в принципе. Aqui em isolar o Mar Negro, que seriam também os pontos cruciais para a Europa dar um passo para esta guerra. Porque existem algumas linhas vermelhas, tanto para a Europa como para a Rússia, que se alguém passar, uma guerra entre a Rússia e a Europa acontece. E o Mar Báltico, o Mar Negro são um dos elementos. E aqui o presidente Putin fala sobre a possibilidade de impedir a Ucrânia de usufruir, de ter acesso ao Mar Negro. Vale aqui dizer que tanto a Europa e a Rússia estão preparados para uma guerra já há algum tempo, desde 2002 que essa guerra fortemente começou, que a Europa fez imensas reformas nas suas forças armadas, também a nível do financiamento ao exército. Estamos a falar de mais de 800 mil milhões de dólares, estamos a falar do aumento da força, estamos a falar do serviço militar obrigatório em vários países europeus foi reformado, estamos a falar de acordos de compra, de venda de armas na organização, estamos a falar do fim da dependência da Europa a energias e a todos os fundamentos para alimentar a guerra. A Europa está preparada para, se entrar em uma guerra, não precisar depender de externos para alimentar. Assim como também a Rússia, desde o momento em que entrou para essa guerra, sabia que um excesso, um ataque à Letônia, à Lituânia, à Alemanha, um outro membro da NATO, um drone cair por lá, um míssil cair por lá e criar danos, também estaria a entrar para uma guerra com a Europa. Eu sinto que as duas potências estão preparadas para uma guerra já há algum tempo. O que está a faltar, e esperemos que não aconteça, é que alguém cruze a linha vermelha do outro. Mas antes de entrarmos aqui ao fundo desta matéria, quero lhe pedir para fazer like neste vídeo, para subscrever, para partilhar, se faz favor, porque o seu like, essa partilha é a razão pela qual eu volto para cá, motivado ou não, para gravar mais vídeos. Faça like, meu chefe. O seu like é o meu pagamento, é o meu salário, é a razão pela qual eu volto para cá, sempre que possível, para poder gravar vídeos. Também, claro, se gostava de entrar para sermos comunidade, o meu grupo do WhatsApp, lá onde falamos de economia, política, desenvolvimento pessoal, negócios, todos os dias, lá onde você recebe no teu WhatsApp uma lista dos principais acontecimentos do mundo, todos os dias, clica aqui, passa aqui o teu ecrã no QR Code, ou aqui no QR Code, ou então no primeiro comentário está ali o link para fazeres parte dessa comunidade. Se paga-se. Digo isso porque eu recebo muitos pedidos de pessoas que dizem pensei que era grátis. Não. 3 euros mês ou 1.500 kwanzas mês. Okay? Temos cuidado, é um grupo restrito, onde eu dou o máximo de mim todos os dias, portanto não é gratuito. Muito obrigado, clica ali, quero falar consigo, já não temos comunidade. Portanto, voltando aqui para o tema, vale aqui dizer que existem algumas motivações da Rússia, começar esta guerra e estar preparada para uma possível guerra com a Europa. Eu sempre perguntar, Joaquim, mas é mesmo possível uma guerra acontecer entre a Europa e a Rússia? Sim, é possível. Infelizmente é possível. E está muito próximo. Eu falei no início deste vídeo que existem algumas linhas vermelhas que, infelizmente, se um passar e o outro sentir que o outro passou e considerar aquele excesso, sim, podemos cair em uma guerra. E a Europa não está a brincar. Está a fazer investimentos duros, está a fabricar muito mais munições, está à espera do alarme. Okay? Portanto, logo essa guerra é possível, sim. Infelizmente é possível. Porque se nós aqui entendermos as motivações da Rússia, as motivações da Europa, perceberemos que, infelizmente, estamos próximos disso. Agora vejamos, quais são as motivações de Vladimir Putin para uma possível guerra com a Europa e a guerra na Ucrânia?
A guerra na Ucrânia aconteceu pelos fatores vários, dentre fatores internos, problemas na Rússia, para a hegemonia da Rússia a nível da União Soviética. Aconteceu, até alguns dizem, para adiar, para ocultar questões internas, alguns dizem para adiar más eleições e, acima de tudo, por questões também de busca de recursos naturais na Ucrânia, acesso ao mar e, acima de tudo, para impedir o avanço da OTAN na região, nas fronteiras finlandesas russas, ok? Vladimir Putin, a última coisa que ele quer é ter vizinhos da OTAN, ou seja, vizinhos inimigos, ok? Portanto, há muitas motivações de Vladimir Putin começar para esta guerra, tanto que reconhece a Ucrânia como sendo um território russo e só está a buscar aquilo que já lhe pertencia, ponto. Depois, não podemos esquecer aqui que existe uma vontade da Rússia tentar alavancar o papel da Rússia ou então a sua hegemonia no leste europeu, a Lituânia, a Letônia, né? Portanto, a Finlândia, esses países ali do leste europeu, portanto, têm ali algum interesse da Rússia poder controlar, não por vista de serem meus, mas ser a hegemonia, ou seja, o vosso petróleo, os vossos cereais, primeiro por mim, depois por o resto do mundo. Tentar um domínio geopolítico naquela zona, okay? Porque a Letônia e a Lituânia, cito aqui alguns países da União Europeia, da NATO, que estão muito mais próximos da Rússia, portanto, dão mais atenção, né? Dão mais, são mais entregues à Europa, à NATO, do que para a Rússia. Portanto, são meus vizinhos, estão mais para lá do que para cá. Portanto, se não és meu amigo, então és meu inimigo. Porque, infelizmente, em política não existe meio amigo. Ou você é meu amigo ou não é meu amigo. Também não existem neutros. Você é amigo ou não amigo. Não existem neutros. Existem amigos, não amigos, parceiros, não parceiros. Ponto. Depois existem aqueles, como é que dizem negócios, parceiros, né? Sim. Clientes, sócios, fornecedores, parceiros. Parceiros, aqueles países que se complementam, exatamente. Ponto. Mas a questão do solo, do gás, do Mar Negro, do Mar Báltico, também claramente tem tem um acento tónico muito bem acentuado, passo aqui a tautologia. Ponto. Depois, nós aqui olharmos para as motivações europeias para uma possível guerra com a Rússia, é claro que a Europa fez-se grande, e fez-se grande lutando. Houve muita guerra para que a Europa fosse o que é. Esse pedaço de terra que é a Europa, que é a União Europeia, tudo conquistou-se por meio da guerra. Okay? Inclusive, também a própria Rússia, todo o território russo fez-se por meio da guerra. Okay? A própria África também fez-se por meio da guerra. Nós somos Angola porque ontem lutamos, hoje estamos independentes. O seu país também. Todos os países, para terem o seu território, precisaram, todos não digo, né? Há países que não precisaram lutar. Não, até os países, por exemplo, os africanos que não foram colonizados, como o caso da Etiópia, precisaram lutar para controlar, para evitar colonizações. A Etiópia, país africano, não foi colonizado, a Libéria também, mas são países que lutaram bastante contra a invasão colonial. Precisaram lutar para não serem colonizados. Okay? Mas aqui, se olharmos para assim, as motivações europeias, falaríamos primeiro sobre... A Europa está preocupada com sua defesa comum, okay? Defesa face a qualquer ataque cibernético, ataque bélico, defesa sobre qualquer conquista a espaços vizinhos, como por exemplo a Europa está a apoiar a Ucrânia, porque se está a defender deste ataque. A Rússia conquistar a Ucrânia será um ataque à Europa. Portanto, precisamos nos defender a este ataque. Okay? Quanto mais próxima a Rússia estiver da Europa, menos sono terá a Europa. Quanto mais também a Europa estiver mais próxima da Rússia, e enquanto não se resolverem tensões diplomáticas, que é importante se resolver para que a Europa deixe de ser inimiga da Rússia e a Rússia deixe de ser inimiga da Europa, é importante que se trabalhe nesses níveis. Agora, infelizmente, os diplomatas estão a trabalhar no nível de queremos conquistar fronteiras amigas. Penso que a discussão, a luta, não está aí na direção exata, devia ir na direção certa, ou seja, ao ponto de que a Rússia não venha a ser inimigo da Europa, nem a Europa inimigo da Rússia. Essa conversa seria muito mais profunda, muito mais adulta, se assim permitirem usar aqui essa expressão. Depois, a Europa está a preparar-se. Se a Rússia conseguir conquistar a Ucrânia, qual o próximo passo?
se a Rússia conseguir conquistar a Ucrânia sem precisar violar os pontos vermelhos russos ou europeus, qual seria o próximo passo? Só que aqui é um problema. Se a Rússia conquistar a Ucrânia, o Mar Báltico, o Mar Negro ficam comprometidos. E a Europa precisa deste corredor, por questões várias. Não só económicas, mas, acima de tudo, questões de influência para o Extremo Oriente, para o leste europeu, a presença naquela região rica em diversos recursos naturais e agrários. Eu penso que a Europa não está disposta a claramente facilitar esta entrega. Portanto, para terminar, Joaquim, esse discurso do Vladimir Putin para a Europa é o alarme vermelho, é o início de uma nova era, é mais uma provocação. O que é que significa de facto? Vladimir Putin tocou em um ponto sensível. Falou que pretende claramente conquistar o Mar Negro, o Mar Báltico, e que não tem medo, está pronto para uma possível guerra. E nós conhecemos Vladimir Putin, que não tem papas na língua e nunca demonstrou medo ou receio para o enfrentamento face à Europa. Conhece-se. Apesar de que os mestres na política nunca demonstram as suas fraquezas. Eu posso reconhecer que você é maior do que eu, mesmo assim não demonstro isso. Apesar de Napoleão ter dito não vá para uma guerra que tu sabes que vais perder. Se eu sei que vou perder, não vou para uma guerra com essa pessoa. Mas a Rússia, com este discurso, está a dizer que conhece-se, está pronta para isso, já anda a preparar-se, ok? E a Europa precisa ter cuidado com este discurso do Vladimir Putin, porque é um discurso inflamado, de alguém que está nervoso, preparado, e quem está nervoso, pequeno lapso, a coisa acende. E eu penso, aqui é a opinião pessoal, que a Europa perde muito mais entrando para uma guerra do que a Rússia. Porque a Europa é um conjunto de países, a Rússia é o único país. Okay? Apesar de ser conjunto de países, pode ter sinônimo de muito mais força, só que não, porque a Rússia é como os americanos, nunca pararam de lutar. A Rússia tem todos os anos seus soldados a treinarem na África, seus armamentos a serem testados em África, a América também. Mas a Europa sempre esteve na tranquilidade, okay? Na harmonia. Portanto, a Rússia parece-me estar muito mais preparada do que a Europa face a um possível problema. Para você que é africano, está na Europa, cruzar os dedos, orar. E para você que é europeu, cruzar os dedos, orar para que Deus ilumine os corações desses senhores e não avance para uma coisa que poderá prejudicar a todos, mas a todos mesmo. Muito mais se nós falarmos aqui em questões nucleares. Tanto que uma das linhas vermelhas da Europa é, se usar arma química na Ucrânia ou nuclear na Ucrânia, também a Europa pode tomar outras medidas. E nós na Europa temos líderes diferenciados. Alguns são muito mais prontos para o ataque, como parece ser o caso da França, e outros são muito mais comedidos, como parece ser o caso da Alemanha. Okay? No entanto, resta-nos orarmos para que esses senhores não lhes caia para o teto o diabo e decidam partir da manhã por motivo A, B, C, D, porque motivos não faltam e assim entram para uma guerra, porque ninguém sai a ganhar. Okay? Nem os europeus, nem os russos, nem os imigrantes, nem a África, que depende massivamente de importações e exportações europeias. Aliás, eu hoje gravei um vídeo onde fiz uma comparação de dependência da economia angolana e economia portuguesa. Percebemos muito bem quão Angola precisou e precisa de Portugal. Uma crise, aliás, nós Angola, que estamos com uma crise agora a nível de produção de petróleo e também de venda, petróleo este que está indexado a um problema geopolítico, ok? Portanto, excesso de petróleo, o petróleo cai. A escassez de petróleo, o petróleo aumenta. Apesar de que uma guerra na Europa pode elevar o preço do petróleo, porque vai criar escassez, okay? Mas nós não comemos o petróleo. Nós também importamos comida. Quem produz comida, se estiver em guerra, não vai ter tempo para produzir comida. Para produzir comida para eles próprios. Okay? E nós vamos querer estranhar por causa do petróleo que vai encarecer, mas eles também vão encarecer os produtos. Porque se o petróleo encarecer, vão encarecer produtos, porque estão em guerra,
estão a produzir com petróleo caro. Portanto, ninguém ganha. Nem a África, nem a Europa, nem a China, que produz muito utensílio para a Europa, porque a Europa em guerra não há consumidores. Nem a América. A Europa em guerra, a América vai precisar gastar dinheiro nessa guerra também, em uma das partes. Okay? Comprar combustível muito caro. Portanto, ninguém ganha com essa guerra. Portanto, por isso, precisamos todos nós cruzar os dedos e orar para que esses senhores sejam iluminados e esses discursos inflamados não façam parte do xadrez geopolítico mundial. Que voltemos para a globalização. Quem matou a globalização? Faz um like, subscreva, estamos juntos. Põe aqui essa opinião em comentários que eu terei muito gosto em poder ler. Obrigado e até já.